Olá, meu nome é Paulo, tenho 17 anos. Não irei falar o nome da cidade onde moro, pois aqui é uma cidade muito pequena, e se esse relato chegar até aqui, com certeza vai ter pessoas fazendo piadas comigo. Aconteceu no ano de 2015. A cidade onde moro é rodeada por mato, e sempre gostei de morar em lugar assim. Eu moro com a minha mãe e minha avó e minha irmã. Eu sou o único homem da casa. Por esse motivo, tive que começar a trabalhar muito cedo para ajudar em casa. Eu trabalho com meu tio, e onde eu trabalho fica cerca de 500 metros da minha casa. E sempre gostei de trabalhar com meu tio, pois ele me ensina muitas coisas. Naquele ano de 2015, em um certo dia, eu estava indo para o serviço e no meio do caminho vejo um cavalo todo destruído, cheio de marcas pelo corpo e no pescoço. Logo eu pensei, o que será que fez aquilo com esse cavalo? Mas eu nem dei muita bola. Achei que tivesse sido alguma onça ou algo parecido. Mas aquilo não era problema meu. O dono do cavalo que recolhesse aquele animal ali na estrada. E assim tomei o rumo do meu trabalho. Foi um dia normal. Como sempre, lá pelas 4 horas da tarde, meu tio falou que precisava dar uma saída rápida para resolver algumas coisas e me pediu para que ficasse tomando conta de tudo até que ele voltasse. Eu simplesmente concordei e voltei a fazer o meu serviço enquanto ele saía. O tempo foi passando, até que já era mais de 6 horas da noite, e nada do meu tio voltar. Lá pelas 8 da noite, ele voltou, e me ofereceu uma carona para casa. Eu aceitei, pois estava cansado demais para voltar andando naquela escuridão. Eu cheguei em casa, tomei um banho e fui jantar. Depois que jantei, fui dormir, pois estava com muito sono. Por volta das 2 horas da manhã, eu acordo com os barulhos na frente da minha casa. Eu, meio perdido, ainda levantei da cama e fui até a janela para ver o do que se tratava. Quando abri a janela bem devagar, eu me deparo com uma fera enorme, bem na frente da minha casa. Aquilo era horrível. Tinha os olhos vermelhos e a cabeça de cachorro, e o corpo era de um homem e estava de pé. Aquela coisa estava olhando em volta. Parecia que estava procurando alguma coisa. E de repente, aquela coisa olha em minha direção. A sensação que eu tive foi horrível. Parecia que eu não conseguia me mexer. Quando eu senti que aquela coisa olhou nos meus olhos, eu senti que ela estava me olhando com uma cara de muito ódio. E começou a vir com tudo para cima da janela. Aquela besta deu uma batida horrível na janela. E lá do quarto, eu escuto minha mãe perguntando o que estava acontecendo. Eu logo fui até o quarto da minha avó e pedi para que ela fosse até o quarto de minha mãe.
Depois fui no quarto de minha irmã e pedi a mesma coisa. Eu falei para minha mãe trancar a porta do quarto e ficar em silêncio. As três me obedeceram. Em seguida, eu fui para a cozinha e peguei um facão e uma espingarda. Eu podia escutar aquilo lá fora rosnando, quando de repente, aquela coisa solta um uivo ensurdecedor que me fez tremer todo. Eu estava com muito medo daquilo que estava lá fora. Pensei que se aquilo entrasse ali dentro, eu iria sair para fora, dando tiros naquela coisa, pelo menos na tentativa de salvar a minha família. Em seguida, aquela coisa deu uma batida com muita força na porta. E logo eu comecei a fazer uma oração para que protegesse a minha família daquela fera que estava lá fora. Quando eu terminei a oração, eu respirei fundo e tentei me acalmar. Aquela fera ficava rodeando a casa e arranhando as paredes. De repente, aquela coisa se jogou contra a porta com uma força que não era desse mundo. Ali eu vi que se aquela coisa entrasse eu não poderia lutar com ela. A única coisa que eu poderia tentar fazer era matá-la com a espingarda. E infelizmente, logo a porta veio abaixo. Quando aquela coisa entrou na cozinha, sua aparência de perto era ainda mais assustadora. De uma coisa eu tinha certeza: aquela coisa não era desse mundo. Seus olhos pareciam que estavam ainda mais vermelhos e me olhava com muito ódio. Eu me preparei e dei o primeiro tiro, que acertou no ombro daquela coisa. Ela deu um grito muito estranho, que me fez arrepiar tudo. Eu aproveitei que aquela coisa estava gritando de dor e meti o facão bem no peito daquela coisa. Ela me olhou e tentou sair correndo, mas quando se virou, consegui dar um tiro bem nas suas costas. Ela caiu no chão, e quando ela caiu, eu já estava me preparando para dar outro tiro. Mas foi quando aquilo me deu um chute que me fez cair no chão. E em seguida, aquela besta ficou em 4 patas e saiu correndo para a mata. Eu estava muito assustado. Me levantei bem rapidamente e fui até o quarto de minha mãe. Perguntei se elas estavam bem e elas responderam que sim. E eu falei para elas não saírem de lá. As 3 permaneceram dentro do quarto com a porta trancada durante o resto da noite. E eu fiquei na cozinha, bem na porta de guarda com a espingarda na mão. Aquela coisa poderia voltar. Quando amanheceu, elas finalmente saíram do quarto e perguntaram o que tinha acontecido. Eu expliquei tudo. Elas não chegaram a ver a criatura, mas pelos barulhos que escutaram de fora da casa e dentro da cozinha, quando eu estava em luta com aquela besta, elas acreditaram na hora. Ainda vivemos na mesma casa, mas graças a Deus, aquela coisa nunca mais apareceu. Boa noite.